Iniciando nossa 12ª aula, bom ter a sua presença aí do outro lado. 3 categorias dos dons espirituais, página 140. Paulo está tratando desse assunto agora, ainda tendo a perspectiva da primeira carta. Dons essenciais, tá? Para muitos estudiosos, esses dons são os mais importantes para todo cristão. São eles, dons essenciais. Primeira categoria, a fé, a esperança e o amor são os dons espirituais, categoria dos essenciais. Que bom que todos tivessem fé, tivessem esperança e tiverem amor. E isso é considerado na Bíblia, na visão paulina, tá, como dom, tá certo? Os dons dinâmicos, quais são eles? A cura, tá certo? Operação de maravilhas, discernimento de espírito, o falar em línguas, a interpretação de línguas. Esses são considerados aqueles dons que nós chamamos de dons dinâmicos. Eles trazem dinâmica, trazem crescimento à igreja, tá certo? Claro que a gente deve pensar o seguinte: não podemos jamais categorizar que esse ou aquele homem, essa ou aquela pessoa é espiritual porque ele tem os dons operando na vida dele. Não, nunca devemos encarar dessa forma. Devemos entender que os dons espirituais, eles não são da pessoa. O Espírito Santo vai usar essa pessoa, vai revelar esse dom para aquilo que for útil, para aquilo que foi pertinente, mas o dom não é posse de ninguém. O dom é dado por Deus, é uma dádiva, ok? E tem os dons funcionais. Os dons funcionais são necessários para a estruturação e coordenação do ministério do corpo de Cristo. A variedade dentre essa categoria é maior. E de acordo com Dockery, os dons listados nessa categoria são apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, ministros, exortação, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e por aí vai. Tem uma lista imensa aqui, e o que eu acho interessante, só frisar para você, ser um pastor é um dom, ser um evangelista, ser um mestre, ser misericordioso, ter palavra de sabedoria, aquele que prega, aquele que ensina, é um dom, gente, não é uma capacidade humana. É claro, evidente, se você tem inclinação para ensinar, para pregar, inclinação pastoral, mestre, evangelista, esses dons, na sua parte humana, eles devem ser aperfeiçoados. O dom divino não é aperfeiçoado, mas o dom da parte humana tem que ser aperfeiçoado. Pense comigo. Você é chamado para pregar, mas você nunca estuda. Mas eu tenho o dom da palavra. Querido, se você não estudar, você vai ser alguém que exerce o dom de forma limitada. Você me entendeu? Você é chamado para ser pastor, mas você nunca se aprimora, você não se prepara, você não para ouvir alguém, não escuta conselho de ninguém. Não, mas eu tenho dom, eu tenho liderança, eu tenho chamada. Eu sei que você tem, evidente que você tem, não duvido disso. Mas a tua parte enquanto pessoa que vai se aprimorar para que esse dom que Deus te deu seja, digamos assim, levado a efeito com mais eficácia, mais abrangência, mais alcance, é claro que você tem que fazer a sua parte. Ou você vai cruzar os braços e Deus vai te ensinar a falar grego, vai te ensinar a falar hebraico, vai te ensinar a regra de exegese, de homilética, de hermenêutica, vai te ensinar do nada, assim, você sonhou como se administra uma igreja. Não, você vai se preparar. Você vai participar de conferências, você vai participar de seminários, você vai ler bons livros, você vai ser um obreiro que não se estagna, você vai ser uma pessoa do Salmo 1 que medita na lei do Senhor de dia e de noite, você tem o prazer na lei do Senhor, vai aprender dela, vai buscar dela. Então, para os dons funcionais, para que eles funcionem de maneira adequada, a nossa parte humana tem que ser feita casada com a parte espiritual, que é o chamamento de Deus, que é o dom que Deus deu, a vocação que Ele te entregou, mas ela vai ser aprimorada, ela vai ser levada a efeito agora. E outra coisa, eu tenho 30 anos de pastorado, tenho 40 anos de pastorado, estou na experiência. Qual experiência? A experiência que você aprendeu, de repente até aprendeu errado? A experiência que você acha que é o que está na tua cabeça? Mas tem dado certo mesmo que não esteja na Bíblia.
Pelo amor de Deus, né? Não preciso nem te falar o que é isso, né, gente? Então, nunca paremos de aprender. Persistamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Página 145, a ceia do Senhor, apresentada pelo apóstolo, está em total conformidade com o exemplo de Jesus, de Mateus 26, Marcos 15 e Lucas 22. Ela é o ato de comer o pão e beber o vinho, e não podemos perder de vista que a ceia foi instituída como mandamento do Senhor. Apesar de toda a semelhança entre a ceia e a Páscoa, elas são coisas diferentes, tá, gente? Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5 e 7, olha o que Paulo diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 3 características centrais da ceia do Senhor aqui, eu acho interessante. Memorial. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que significa a morte de Cristo? Eu podia citar 1 milhão de coisas aqui, tá? Mas vamos citar aqui conforme a nossa lição. Primeiro, remissão de pecados, vitória sobre a morte e o pecado, envio do Espírito Santo. Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos. Preparação da nossa morada com Deus. Jesus falou, vou preparar lugar para vocês. A ceia também, ela é de âmbito, tá? Uma das características dela, ela é um acontecimento profético. Por quê? A função do profeta era denunciar o pecado. A mensagem da ceia nos revela o nosso pecado e que não podemos participar da mesa indignamente. Ela é profética. Então a ceia também é evangelística. A expressão evangelístico é a soma de evangelho mais boa notícia, ou seja, ela é graça. A palavra diz, examinar-vos, pois homem a si mesmo. Examinar é verificar, avaliar, para ver se está tudo bem ou não. Então ela não deixa de ser evangelística, nos anuncia, nos descortina. Quando vamos ao médico, primeiro fazemos exames para diagnosticar o problema, e em seguida solucioná-lo com medicamento ou algum outro tratamento pertinente. Depois do autoexame e da constatação do pecado, o cristão deve se arrepender e participar livremente da mesa do Senhor. Então a ceia é um convite para o homem pecador morrer, tá? E cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para Cristo, conforme Paulo fala profeticamente e até fala apaixonadamente em Gálatas 2:20. Paulo diz, eu já citei, mas eu vou citar de novo, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu acho maravilhoso esse versículo. E terminando aqui uma questão para reflexão, percebemos que há uma diversidade incrível de dons. Qual a importância dos dons para o uso coletivo na igreja? Por exemplo, bem como no âmbito pessoal, coisas diferentes, âmbito da igreja e âmbito pessoal. É importante isso? Os dons que nós elencamos, os dons que nós pensamos. E eu desejo, eu não sei se já teve ceia aí na tua igreja esse mês, mas eu desejo que na próxima ceia você pare para pensar com mais responsabilidade acerca desse ato extraordinário. Capítulo 3, 2 Coríntios, a igreja de Deus que precisava de ajustes. Esse é o caso. O apóstolo escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, pois mesmo após essa igreja receber a primeira carta, as coisas não estavam andando bem, ou seja, não estavam como deveria estar. Então quem pensa que as igrejas do primeiro século era mil maravilha, toda aquela harmonia, todo mundo se amando, todo mundo... Não era nada disso, gente. Analisando as cartas de Corinto, analisando as outras cartas, também nós entendemos que não era bem assim. A igreja sempre teve problemas, a igreja sempre terá problemas, tá, gente? E a igreja sempre tem problemas a serem resolvidos. Quando eu digo igreja, não estou falando de placa nenhuma, estou falando daquele ajuntamento de pessoas que se reúnem em volta do nome de Cristo, com uma meta, o alvo de adorá-lo, de glorificá-lo, de reconhecê-lo. Essa igreja sempre vai ter problemas, ela sempre vai ter dificuldades, nunca fugirá à regra, tá? Igreja destinatária, autoria e local, estrutura da carta, temos aqui a estrutura dela, não vou ler os demais. Na página 148, Paulo defende o seu apostolado para essa igreja,
Em 2 Coríntios, Paulo faz de maneira muito veemente a defesa de seu apostolado contra os ataques e calúnias dos falsos mestres que colocavam em xeque a autenticidade e autoria do seu apostolado, gente. Esse é um espírito de inveja que estava ali, né? Provavelmente, que estavam dizendo o seguinte: não, esse cara não é apóstolo coisa nenhuma, né? Então, essa carta é para defender o apostolado de Paulo, gente. Outra coisa, quanta energia Paulo perdeu, né? Para responder esses críticos, podia estar fazendo outra coisa. Estou dizendo isso aqui como ironia e metáfora, só para trazer a atualidade. A gente, às vezes, gasta tanta energia com coisas que nem precisava, na verdade. Tem que me defender agora porque o irmão lá falou isso, falou aquilo, né? Na época, a mesma coisa. Sempre vai ter gente que vai botar em xeque. Paulo falou de oferta, Paulo discute os padrões de ofertas, que vai desde a generosidade dos macedônios até o exemplo máximo de sacrifício, página 150. Ele traz isso daqui. Ele traz princípios de oferta aqui, que eu acho interessante. Que semeia pouco, pouco também ceifará, é um princípio. Cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza ou por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Paulo traz toda essa explicação. Tipos de ofertas, tem um quadro aqui muito interessante para vocês analisarem na página 153. A oferta aqui é o kafar, rolá, neseb, bikurim, mintzah, shelamim, tenupá, hatá, hasham. São todas ofertas aqui no âmbito da língua hebraica, elencadas no Antigo Testamento com as referências delas aqui. Só citei os termos hebraicos que estão aqui, alguns deles, que é oferta de expiação, holocausto, bebidas, e assim vai sucessivamente. Então você observe que a prática da oferta foi muito recorrente no Antigo Testamento. Todos os livros vai citar oferta, basicamente. Principalmente o Sefer Shemot, livro do Êxodo, o livro de Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, o Sefer Devraica, livro de Levítico. Principalmente esses livros trarão um cabedal imenso e enorme, sancionando a legitimidade do ato de ofertar. E aqui temos um resumo, não vou citar também, tá, gente? Um resumo do sermão de Paulo sobre oferta. E tá aqui, página 154, é bem interessante. E também tem combate às heresias e aos falsos mestres que atacavam principalmente o apostolado de Paulo, a autoridade dele. Eles queriam minar a liderança de Paulo, tá? Eu acho interessante isso, mesmo Paulo apresentando todas as suas credenciais, sempre vai ter uma voz contrária. Então não fique chateado, não fique triste se te criticam, te atacam, tentam te deslegitimar com relação àquilo que você está fazendo, por assim dizer, fielmente a Deus. Paulo, que era melhor do que nós, melhor do que você, melhor do que eu, ele passou pelo mesmo caminho, as mesmas pedras foram jogadas no Paulo, e Deus cuidou dele como vai cuidar de você. Página 150 e 156, com base nos ensinos de Paulo à igreja de Corinto, o que devemos fazer quando detectamos falsos mestres em nosso meio? Continua pregando, tá? Conselho meu aqui, tá? Continua pregando a palavra como ela é. E não tenha medo, não precisa citar nomes, não tenha medo de atacar os erros teológicos que aparecem nos púlpitos. E como tem aparecido, né, gente? Vamos ser sinceros. Como tem aparecido, eu fico desconfiado desses pregadores atuais, os estrelados, né, as estrelas, que adoram a polêmica na internet, né? As frases que eles falam, me parece que por causa da fama, né, e por causa das ocupações, eu prego, a minha agenda é 3 anos antecipada, né, para poder encontrar um espaçozinho na minha agenda. Eu penso que essa gente, e a culpa é da igreja, tá? Eles pensam que tudo que sai da boca deles é profético, e é Deus assinando embaixo, é Deus sancionando, é como se Deus tivesse uma obrigação de sancionar os absurdos e as besteiras que tais homens falam. Isso está errado, gente. O examine seu homem a si mesmo, tá? Não é só para ceia, é para todo momento. Aquilo que esses caras falam, será que se honestamente eles analisassem, eles falariam? Será que soltariam tantas besteiras? Mas eu penso o seguinte, eles devem falar porque tem gente que aplaude, né? Tem gente que aceita.
Esses caras têm fã-clube, gente, é impressionante, né? Então, devemos sim, conforme está aqui na questão de reflexão, página 156, combater sim os ensinos dos falsos mestres.